Olá, boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer bastante o convite para participar aí de mais esse evento aí, conversando sobre histórias em quadrinhos, né? Eu já estou ficando uma... é um hábito, né? Eu participar desse evento com vocês e eu fico muito contente. O ano passado eu tive aí, foi presencial, né? Foi um evento até durante a tarde, e bem agradável, né? A gente falamos sobre histórias em quadrinhos, né? Que é sempre um assunto assim bastante instigante, né? O pessoal gosta. Eu gosto bastante, né? Vou falar um pouco sobre isso, né? De onde veio esse gosto, etc. Enfim, né? Para maximizar o nosso tempo, não é? É, é eu vou começar, já está gravando, né? Eu autorizo a divulgação dessa gravação para esses fins, né, didáticos, né? E, 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 e vamos lá, né? Vamos direto ao assunto. É uma coisa que não é assim, não é presencial, mas a gente vai se entendendo, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a mexer com essas novas mídias e eu espero encontrar todos aí com bastante saúde, né? E a gente consiga, pelo menos assim, estabelecer um elo, né, de comunicação, mesmo que seja só eu falando, né? É, então, não é nenhum debate, né? Vai ficar como sendo assim uma aula, uma exposição, né? É, é, então vamos lá. É, o assunto, não é, quando Stephanie me procurou e falou, me fez o convite, ela perguntou assim sobre o que eu gostaria de falar, e eu tenho participado de umas lives assim discutindo semiótica, né, que é a minha área. Minha área assim, é semiótica, eu sou professor titular do Departamento de Linguística, né, lá da FEFELESH da USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e eu sou titular na área de semiótica, né, e, e quando eu sou convidado para falar de semiótica, falar da linguagem dos quadrinhos, mas ultimamente, né, tem ficado, até por conta assim, do processo histórico que a gente está vivendo, tem surgido bastante a discussão entre semiótica e o totalitarismo, né? Análises do discurso político, dos discursos totalitários. Inclusive, né, esse nome semiótica e totalitarismo é o nome de um livro do professor Isidoro Blickstein, né, que saiu com esse título aí, saiu no ano passado, né, e ele discute, né, discute os discursos totalitários, fala dos discursos nazistas, fala do discurso das grandes corporações. Então, é um assunto, né, que como o totalitarismo assim, ele voltou a ser discutido, né, nas ciências humanas, na mídia, enfim, né, em todos os lugares ele se faz presente, né, tanto a sua presença enquanto política, quanto a discussão sobre ele, né, as maneiras de combatê-lo, né, de se colocar diante dele, né, é, 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 enfim, né, e aí dentro desses debates, assim, eu pensei comigo, né, eu vou conversar, né, vou tentar bater um papo lá com o pessoal no dia do evento. E o assunto assim, seria a semiótica da indústria cultural na Marvel Comics, que é um assunto assim que eu venho pensando há algum tempo, tem várias variantes, né? Que o universo da Marvel é um universo enorme, e lá tem muito do que falar, né? Sobre a indústria cultural, sobre as posições da Marvel, que são sempre polêmicas, né? Para o bem e para o mal, elas acabam sendo polêmicas. E a questão polêmica talvez eu não esteja me expressando, ou talvez eu não esteja me fazendo entender. Mas o que eu quero dizer como polêmica é o seguinte: mesmo numa corporação de direita como a Marvel Comics, né, que faz propaganda do imperialismo norte-americano, você encontra focos assim que vão negar isso também, né? Então, não é que eu estou dizendo que ela é uma empresa assim que está acostumada a fazer grandes debates, não é isso, não é? O propósito da Marvel Comics é vender quadrinhos, né? Eles são uma empresa, né? Enquanto uma empresa, eu não vou discutir aqui a qualidade é realmente muito boa, a questão é outra. A questão, assim, é o discurso político que envolve muitos quadrinhos, muitos personagens, e principalmente os filmes, né? São veiculados por aí. Aqui está o meu nome completo, né? E GPOEX é o grupo de poéticas experimentais que eu dirijo lá na faculdade, né? Com alunos não só da USP, mas de outros institutos, de outras faculdades também, que a gente discute poéticas experimentais, né? O quadrinho experimental, né? Enfim. E a Marvel raramente é quadrinho experimental, né? Tem alguma coisa, mas é muito raro, né? Então aqui eu vou sair um pouco fora, né? Porque geralmente estou acostumado a discutir o quadrinho, aquele quadrinho que realmente faz experiência com a linguagem,
foi disso que eu falei, inclusive, da última vez que eu tive nesses nossos encontros, né? Falei dos quadrinhos experimentais, do quadrinho brasileiro, como ele trabalha essa questão, não é? E agora nós vamos para o oposto, né? Para um quadrinho assim que está mais vinculado, né? A um processo assim, de bastante de uniformidade da linguagem, né? E também a questão é a seguinte, né? Ao invés de incentivar o experimentalismo, ela tenta assim colocar, né? Todos aqueles heróis, aquelas personagens dentro de um grande formato, né? Então, a nossa discussão ela vai ser basicamente sobre essa questão, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai conversar e etc. E eu gostaria de contar aqui, né, para pegar essa questão da Marvel Comics, porque a primeira história em quadrinhos que eu li na minha vida, eu tinha 6 anos de idade, foi da Marvel, né? E durante a vida inteira eu li Marvel, leio Marvel até hoje, né? Há pouco tempo eu li uma história muito boa, né? Que inclusive vou mencionar aqui, é uma dessas que é quase uma exceção no universo Marvel, que é aquele Homem de Ferro 2020, que é a história do Aaron Stark, que me parece que é o filho do Tony Stark, né? Então, surpreendentemente, as histórias, né, que o assim, ele é um herói de 1980 e ele tenta fazer uma 80, 90 e ele não o Homem de Ferro, né, esse Homem de Ferro 2020 e eles publicaram essas histórias imaginando que seria o futuro de 2020 e nós estamos em 2020 e saiu agora há pouco uma edição da Panini, né, Panini, não sei a pronúncia, ela editou essas histórias falando, olha, chegamos em 2020, aí está, né? A realidade que há 30, 40 anos atrás se pensava que seria de agora. Vamos ver se bate, né? E muita coisa bate, as histórias são muito boas, né? Inclusive histórias com alguns focos de resistência, isso eu achei muito interessante. A história do Homem-Máquina é muito boa. Mas eu não quero dar o spoiler, né? Contar a história, assim, do que acontece e tal, mas enfim, né? Esse do Homem de Ferro eu vou encaminhar mais, assim, vai ser algo que vai ficar, inclusive, para o fim, né? Eu vou falar de coisas que a gente já sabe, filmes que o pessoal já viu, não é? E nenhuma informação assim, que vai estragar a novidade de filme ou de quadrinho de ninguém. Inclusive, eu espero até incentivar as pessoas a procurar por quadrinhos mais antigos e tentar visitar esses autores mais clássicos, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que me chama a atenção, né, a questão de abordar esse tema, etc., é uma certa confusão que existe entre o que a gente poderia chamar um entretenimento e algumas confusões, né, que acontecem entre um público, não é, e o artista, né, que esse público prefere, vai no show, enfim, né. Por exemplo, né, eu vou pegar uma banda de 2000, esse disco aqui é de 2001, disco, né, vocês me perdoem falar em disco, eu sou de 64, eu nasci em 64, daquela geração do disco de vinil, né? 33 rotações, se eu não me engano. Minha avó tinha de 78, cheguei a ouvir discos de 78. Então, quando eu falo disco, eu estou falando de CD. E para a geração mais nova ainda, né? Vamos chamar álbum, né? Porque não tem sentido falar em CD quando você vai no Spotify, né? E em outros sites, né? Streams, né? Acho que se chama que você procura essas informações. Enfim, né? Eu fico imaginando, às vezes, uma pessoa que vai ouvir Sistema of a Down e se incomoda deles falarem de política. Porque, vem cá, um cara que vai ouvir Sistema of a Down, ele quer ouvir falar de política. E veja só aqui, na bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo, né? Eles não estão falando de um entretenimento, não é? Eles estão falando, uma militância política que aparece aí. Isso aparece também aí no Rage Against the Machine. Olha aqui, isso daqui são aqueles Budas, né? A capa do álbum já mostra isso pra gente. Aqueles Budas que põem fogo em si mesmos, né? Para protestar contra a guerra do Vietnã. E aqui, né, desse álbum especial, é o Ernesto Che Guevara, né? É um dos líderes da Revolução Cubana, um líder comunista. Então, o que uma pessoa que vai ouvir essas bandas está esperando ouvir? Uma música do Roberto Carlos, não é? Não é isso, não é? Tem alguma confusão. Porque de onde eu comecei a ver essa confusão? Quando, em 2018, não é? Eu sempre confundo o Roger Waters com o John Waters, né? O John Waters, acho que é o do cinema, o Roger Waters, que é o do Pink Floyd, né? Então, se eu trocar,
fica por conta das minhas confusões. E o pessoal se ofendeu dele fazer uma campanha contra o Bolsonaro. Ora, por favor, então vai no show do Roberto Carlos, que aí você não vai ver esse tipo de campanha. Você vai no show Professor, do cara que fez The Wall. Oi. aí, né, pegando esse gancho do seu apontamento, o senhor não acha que é uma característica aí da indústria cultural essa busca pela despolitização dos produtos culturais e de seus produtores? Né? Porque Não, a sem gente vê dúvida. muito isso em relação aos quadrinhos. O fã de quadrinho ele tem muito essa reação de que não pode falar de causa social, não pode falar disso, não pode falar daquilo. Quadrinho é Isso. uma coisa, política é outra coisa. Não é uma característica dessa produção massiva e direcionada? O senhor mesmo É, dizendo que a Marvel é uma editora de direita, por exemplo? é isso que eu ia falar, isso que eu ia encaminhar agora. É bom você tocar nessa questão, porque eu justamente chamei a atenção para os álbuns musicais para poder chegar aqui, né? Comecei lá com o Sistema of a Down, olha, foi uma crítica a Hollywood aqui, certo? Indústria cultural por excelência. As pessoas não sabem, mas Hollywood ele é originário assim de um bando de trambiqueiros. Eles ficam na fronteira, eles ficavam na fronteira porque eles usavam máquinas, não é? Tentando furar as patentes do Thomas Edison. Então, toda hora que chegava a polícia, eles tinham que sair correndo. Hollywood foi montado à base de bang-bang, de tiroteio. Né? Então, quer dizer, aquilo lá são pequenas máfias. Né? E aí você vê aquele Oscar, aquilo tudo glamouroso, mas não é bem assim. Não é? É uma fabriqueta de filmes, não é? É baseado só no Star System, mas isso daí seria outra coisa, se fosse falar de cinema. Mas isso você tem toda a razão, porque não existe discurso neutro. Quando eu falo vai ouvir o Roberto Carlos, é porque você tem uma deriva para a direita. Aí você vai ouvir um cara que vai fazer apologia do quê? Não é? Da família assim, mais conservadora que existe. Conservadora numas, porque o marido dá os seus pulos, não é? Sai, eu digo assim, pula sua cerca, fica com as suas amantes, fica no motel, depois volta para a família. As músicas do Roberto são isso. Foram uma propaganda maciça da indústria automobilística, né? Sempre com o carrão, seu carango a 120 por hora, as curvas da Estrada de Santos. Então, quer dizer, tem uma propaganda aí, tá certo? Então, quando o pessoal fala, não, política é uma coisa, quadrinho é outra, o pessoal está muito equivocado. Porque, de qualquer modo, a política está ali. E depois, no final dessa nossa conversa, né, eu pretendo chegar a essa conclusão, né, mas já é um pressuposto do qual eu estou partindo, não é? Porque é, mesmo jeito que teve bandas, né, que defendem os fascistas, né, tem as bandas que vão de encontro a isso, e o Pink Floyd sempre foi de encontro a isso, né, The Wall e etc. Eu não estou dizendo que eles sejam assim uma banda comunista, não é isso, mas fascista eles não são. E com certeza eles não iam apoiar o discurso da Damares Alves, com certeza, né. Tanto é que ele mandou um ele não aí. Imagina se ele soubesse o que viria depois disso daí, né? Damares, Ricardo Salles, aí era eles não, né? Ia para o plural isso daí, né? Mas a questão é essa, né? E as pessoas reclamavam, né? Eu ouvi pessoas reclamando, então não vai ver o Pink Floyd, certo? Sabe? Sei lá, vai ver. Há bandas fascistas, vai ouvir essas bandas, enfim, né? É, a questão, né? Dentro desse esteira que você está falando, a indústria cultural não é que ela paga a política, ela põe a política ali, não é? A gente vai ver como isso vai aparecendo, só que ela põe aquilo de um modo monológico, ela não põe o outro lado, a discussão, E, não é? e põe E de ela maneira não alienante, né? critica. Como? E põe de maneira alienante, né? Põe, ela faz assim, ela faz a sua escolha ideológica, né? Aquela pessoa que tem o olho treinado, ela percebe, não é? Mas essa discussão me parece que o público, uma camada do público, não quer travar, porque parece que está ali, né? É porque parece que a pessoa não quer enfrentar a uma coisa do tipo, pô, né? Eu gosto tanto do Homem de Ferro, mas desculpa, ele é um senhor da guerra. Ele é um milionário, tá certo? Que explora um monte de empregado, tá certo? Ele não vai socializar os bens dele. Né? Ele é um burguês. Né? Ele é da altíssima burguesia que negocia com o Estado, um Estado fortemente armado, tráfico de arma, é isso que ele faz. Né? Ele é um senhor da guerra. E de repente você está lá, curtindo lá o Robert Downey Jr. de armadura. Sim, é legal. Tanto é que a primeira história em quadrinhos que eu li na vida foi essa daí, Olha do Homem de Ferro. Eu li isso daí em 1972, eu tenho até hoje esse quadrinho. Eu guardei todos. Né? Mas e como fica, por exemplo, uma saga como O Demônio na Garrafa, do Homem de Ferro, professor?
Não, mas isso vem depois, né? A questão lá é para você traçar, é a mesma questão dele ser cardíaco, né? Você traça o perfil do burguês, do playboy, é isso. Ele é um bebum, né? Ele tem problema do coração, né? Veja bem, ele tem esse perfil, né? Ele é cheio das minas, pode ver que ele é cheio das garotas, ele tem um carrão, né? Ele é o típico playboy, né? Até um estereótipo desse tipo de playboy, tá certo? Ele perfaz isso o tempo inteiro. O próprio Stan Lee, em entrevista, já disse: eu vou fazer um playboy, eu não sei se ele usou essa palavra, mas seria um cara escroto, e eu vou fazer o pessoal gostar desse cara. Ele fez. Não estou dizendo aqui que eu desgosto das aventuras do Homem de Ferro. Eu gosto, eu li vai, ó, até que eu estou dizendo que o que você não pode é ter uma alienação em relação ao que está sendo passado ali. Porque aí você consegue separar aquilo que você gosta naquele texto daquilo que você não gosta, né? Esse texto é de 72, gente, olha só. Né? Ele chegou no Brasil, ó, custava, cruzeiro ainda, R$ 1,50. E ele tem o selo, olha aqui, um selo da censura, de que você pode comprar essa revista tranquilamente, que ela não teria conteúdos que ofenderiam a família e etc. Não tem conteúdo que ofende a família, mas na capa é um cara tomando um tiro nas costas, né? Quer dizer, fica assim, afinal de contas, né, com o que a família burguesa se ofende ou não, né? Mas, enfim, comprei esse quadrinho, comprei numa banca de jornal, assim, minha mãe estava comigo, eu me lembro, eu era bem pequenininho, molequinho, eu tinha acabado de aprender a ler, eram 6 anos de idade, eu estava sendo alfabetizado, eu sou de 64, 1970, né? Até a data eu coloquei aí, a data é 72, né? Parece que havia um programa na antiga TV Tupi, né, que depois virou SBT, que chamava Sessão Patota, né? A pessoa da minha idade, eu sempre falo de Sessão Patota, né? Que foi de lá que eu tirei essa questão dos quadrinhos. Lá ele já vinha, né? Já vinha você fazia propaganda, tinha os bonecos, né? Do Namor, do Homem de Ferro, do Thor, do Capitão América, né? Dessa turma forte da Marvel, né? Homem-Aranha. Tinha o quadrinho, né? E tinha o desenho animado. Então você assistia o desenho animado e no intervalo a apresentadora lá tinha sempre um fantoche, um bonequinho, ela fazia propaganda lá do quadrinho e dos bonecos. Eu tinha os bonecos, né? Eu acabei perdendo, né? Imaginar se eu tivesse guardado era uma raridade, né? Mas enfim, Professor, oi, fala. eu queria aproveitar um gancho que o senhor estava falando de como Chama de você, os senhor, fica muito. quadrinhos, tá? Como os quadrinhos constroem, né, no Homem de Ferro, a figura do burguês, do grande empresário, do magnata. E Isso, aí, oi? vai, diga lá. E aí me causa uma curiosidade na medida em que, assim, até pela recente filmografia com os filmes, ficaram bem conhecidas a figura do Homem de Ferro e do Isso. Bruce Wayne. E eles acabam sendo próximos, né? Veiculando um pouco a ideia do capitalismo e seus capitalistas responsáveis, que são filantropos e tal. Dá para É, dizer que eles estão dentro do mesmo campo semântico ou que correspondem aos mesmos ideais? é um pouco diferente, né? O Batman ele é um herói noturno, né? Ele anda de noite, etc. Os inimigos dele são malucos, né? Os Homens de Ferro, não. Os inimigos do Homem de Ferro são todos de ordem política, né? São inimigos, assim, que cuidam da geopolítica dos Estados Unidos. O Batman, não. O Batman, me parece que é mais um problema interno. E a questão do Batman é que o crime nunca é social, né? É sempre um maluco. O Coringa, era venenosa, não tem uma questão social ali. Parece que está tudo resolvido, né? E uma apologia da polícia, né? Uma redenção da polícia, né? Que é corrupta, aí é o comissário Gordon, o Batman, né? Os filmes, esses últimos filmes que eu vi, aquele que ele enfrenta o Bane, né? Uma apologia da polícia, uma coisa assim, até meio degradante, né? Ainda mais num país igual aos Estados Unidos, que a polícia mata qualquer coisinha, né? Basta a gente acompanhar o que está acontecendo ali, né? Os armados trocando tiros com a polícia, né? O movimento negro em cima da polícia, né? Quer dizer, meio que para contar uma história ali, né? E o Homem de Ferro não, acho que é uma questão, mas e ele o Homem de Ferro solar, né? Ele é diurno, assim, aquela placa dele no peito, ele lida com energia, né? Ele não é aquela coisa do Batman escondida, né? E outra, o Batman é uma identidade secreta, e o Homem de Ferro não, né? Ele se explicita, né? Ele, pelo menos na versão do filme, né? Ele fala, não, eu sou o Homem de Ferro, tal, né? Eu sou o Tony Stark, né? O Então, acho que tem Batman umas diferenças.
O Batman e o Homem de Ferro, eles vão muito na direção de desumanizar os inimigos da pátria, né? Um Sim, desumaniza o chinês, o russo, com o Homem não Dínamo, é. o não Ó, sei o quê, o mandarim, enquanto o outro, ele sempre tem essa figura do criminoso quanto o louco, como o senhor falou. Ele nunca tem motivações reais além das seus próprios desequilíbrios mentais e emocionais. isso, mas os inimigos do Homem de Ferro, eu estou pensando no mandarim clássico, né? Não nesse mandarim novo, que é uma farsa. Tal, né? O mandarim clássico, ele é chinês, né? Ele não é árabe, né? Ele é uma outra história que está sendo contada ali, né? O inimigo ali era a China comunista da época. Mas é assim, é um mandarim, é uma coisa atrasada, não é? É como se assim, o comunismo ressuscitasse, né? O Mao Tse-tung fosse um mandarim, né? E não é bem isso, né? E no caso da União Soviética, são máquinas desatualizadas, né? Quer ver? Olha aqui, né? Legal, o próximo slide vem contra do que você está falando, né? As aventuras do Homem de Ferro, eu me lembro que nessa história aqui, não é? Que eu comprei esse quadrinho, o inimigo era o mandarim, olha ele aqui, né? E depois, um dos inimigos mais assim frequentes é o Dínamo Escarlate. Você compara a armadura do Dínamo Escarlate, né, que ela é um dínamo, né? A do Homem de Ferro é transistorizada, ela é diferente. Então, para mostrar um certo atraso, né, da União Soviética em relação aos avanços tecnológicos da democracia burguesa, ou seja, do E imperialismo, um né? design agressivo, né? Hã? E um design muito agressivo, né? Em que assemelha um pouco a um torturador, algo muito grotesco, muito duro. Sim, mas se a gente for falar do desenho, essa armadura é legal, é muito legal, né? Olha aí. A cor dele também é legal, né? A cor do Ferrari, né? Vermelho Ferrari. O, 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 o que acontece aqui é o seguinte, né? As histórias do Homem de Ferro dessa época, eles vão refletir a Guerra Fria, certo? E isso está ali, é impossível. E por mais que você queira se entreter com aquilo, as próprias histórias vão falar disso para você. Como é que você está entendendo aquela história? Né? Então, ela é uma versão da Guerra Fria, em que você vai dar o quê? O valor, né, da democracia, da liberdade, etc., do lado do Homem de Ferro. E aqui você teria o quê? O stalinismo, e aqui você tem o maoísmo. Essas são as figuras, né? Seriam metonímias, né? Uma leitura enviesada do stalinismo, também do maoísmo da China, da União Soviética, claro, não é? E apresenta assim uma versão, né, heróica, né, do Homem de Ferro, né? Heróica desse cara aí. Porque o que ele defende? Ele defende o mundo capitalista, mas não o capitalista desse cara que é o pequeno empreendedor tal. Ele é da alta burguesia, né? Ele tá com o pessoal que faz a partilha do mundo, não é? Ele é um imperialista. Ele não é um dono de uma fábrica. São. E ele tem a ver com acordos com o exército, né? Ele trabalha para o exército, trabalha para as forças armadas. É isso que ele faz. O filme tenta colocar ele com esse negócio de energia limpa, que também é um papo furado. Qualquer um que for ver a quantidade de sujeira que essa tal energia limpa gera, ela é tão suja quanto qualquer bomba de gasolina, sabe? Vamos lá, né? O que eu queria falar especificamente era do Pantera Negra, que andou dando algumas polêmicas aí. Ele tem uma questão que envolve o movimento negro, né? Uma E perguntinha, professor. O senhor ele pode falou falar. que o personagem, o Homem de Ferro, ele é um personagem essencialmente imperialista, representando esse grande magnata. Só Isso. que, até para o pessoal que está nos acompanhando, o senhor pode explicar um pouquinho para nós o que é o imperialismo e o que é o imperialismo cultural, por favor? Bom, o imperialismo é o seguinte: a gente acha que o imperialismo é um país, não é? Que chega e domina um outro como se fosse um império. Não é isso. O imperialismo ele não é um país, ele é um clube de alta burguesia. Estou usando um clube por uma falta de uma expressão melhor, não é? Porque você tem fases, né? Esse imperialismo da livre concorrência, ele teria terminado no final do século XIX. A virada do século XIX para o século XX já é a do imperialismo, que vai gerar as duas guerras mundiais. O que é o imperialismo? O imperialismo é o seguinte: você tem um monte de empresas fazendo a mesma coisa. Por causa do monopólio, uma vai falindo as outras, vai dominando as outras. Então, aqui é um monopólio de uma produção X qualquer. Uma próxima etapa, qual que é? É você dominar a matéria-prima. Então, se você tem uma siderúrgica, você vai querer pegar o quê? Não é?
Você vai querer pegar a matéria-prima para você cortar, né, esse intermediário. Né? Então, você é dono da fábrica, mas também é dono da extração do minério, né? Se for o caso de uma siderúrgica. É isso. Qual é a próxima etapa? Para você poder fazer isso em nível internacional, você tem que fazer isso baseado nos bancos. Eles vão centralizar essa atividade. Quando você faz isso, você vai para a partilha do mundo. Então, é o que a gente está vendo hoje, né? O Brasil sendo partilhado. O que as pessoas vêm pegar no Brasil? É o petróleo. O que eles querem na Venezuela? É o petróleo, certo? Eles vão em busca da matéria-prima. Essa coisa que aconteceu no Vale do Rio Doce, Brumadinho, isso acontece, não é? Eu me lembro, né? Eu dou aula de Drummond na faculdade. Quando você dá as poesias do Drummond da década de 80, etc., 70, ele já está falando disso, né? Do imperialismo destruindo, não é? A Serra de Minas Gerais, a mineração, etc. Né? Tem poemas dele inteiros falando dessa questão, né? Então, isso é imperialismo, né? A partilha do mundo. Então, é o que a gente tem vivido, né? Isso seria imperialismo. E o imperialismo cultural é quando você é assim, é uma etapa de dominação cultural em que você vai criar uma diferença, né, entre esses povos dominantes e os povos dominados, e você vai criar uma diferença racial. Eu não estou dizendo de brancos, negros, não é disso que eu estou falando. Estou falando de você fazer uma identidade entre um Estado e uma raça. Olha, a raça americana é melhor, a norte-americana é melhor que a sul-americana. Olha como eles são melhores, eles têm indústrias, são organizados. Isso é um puta de um papo furado, não é? Você vai em qualquer trailer park nos Estados Unidos, você vê que isso não é diferente, muito diferente de uma favela aqui no Brasil. Isso é um papo muito furado, não é? Uma coisa é a Quinta Avenida, ou uma coisa é a Quartier Latam, mas saiu desses lugares de Paris, de Nova York, o terceiro mundo está espalhado pelo mundo inteiro, tá certo? Né? Então é isso, não é? Você contar esse truque para, olha como o francês é melhor que o brasileiro, não é? Olha como o alemão é melhor, não é? Melhor, desculpa, porra nenhuma, melhor no quê? Tá certo? Né? Então, você começa a criar isso, aí você começa a criar o complexo de vira-lata, aí o brasileiro, olha, a gente não faz quadrinhos, olha como o americano é bom, eles fazem o Capitão América. Desculpa, moçada. Qualquer quadrinho da história cômica do Lobo Ramírez dá de 10-0 qualquer história do Capitão América, em traço, em questão ideológica. Né? É isso que queremos chegar a essa questão. A Marvel, por exemplo, tenta discutir gênero, né? Numas histórias tipo aquelas novas defensoras, etc. Aquilo é muito tosco. Aquilo que faz a Love Love Meia, acho que ela chama Gabriela, não sei o nome dela, verdade, que fazia o Garota Siririca. Compara um com o outro, você vai ver, né? Pega qualquer história assim que tenta pegar um herói da Marvel e dar um lado gay pro cara, né? Porque tiveram que fazer isso, né? Para poder vender quadrinho. Não é que eles estão do lado de minorias, não é isso, né? Compare isso com o caso do Dr. Milton, do Fábio Vermelho. Né? E você vai ver o que é quadrinho, certo? A gente está falando de quadrinho brasileiro. Quando eu falo da Love Love 6, Love Love 6, né? Quando eu falo do Fábio Vermelho, quando eu falo do Lobo Ramírez, é isso, né? Vitor Belo, certo? Vitor Valença, Thiago, nossa, o Ribatsky, o Rafael Coutinho, a lista é interminável, sabe? Guilherme Wanck, a turma é interminável a lista, né? O pessoal vai lembrar só de quem, né? Só de uma meia dúzia de brasileiros que desenham na Marvel, desculpa, não é? Um desenho assim bastante padronizado, né? Não tem nada muito maluco ali, não é? É um desenho padrão, não é? Qualquer coisa. Oi, fala. Mas aí entra muito naquilo, né, professor? A Marvel, ela não é uma editora voltada a uma criação artesanal, é uma criação industrial. Então, mas justamente ser uma criação industrial, o que acontece com ela? Ela acaba tendo uma capacidade, uma coisa alimenta a outra, né? Ela está a favor de imperialismo cultural, então é claro que ela é incentivada. Vocês acham que a Disney não recebe dinheiro do governo? Certo? Aquilo não é um mero parque de diversão. Tá? Aquilo é uma bomba ideológica que cai assim no mundo inteiro. Tá certo? Vamos entender que isso daí, não vou dizer que é um complô, que os caras estão lá, mas é um ponto de vista em relação aos outros países. Eu posso dar exemplo disso em várias questões.